Este é mais um programa Fé Perfeita, aqui pela sua TV Fé Perfeita, 24 horas no ar, transmitindo o Evangelho de Jesus Cristo revelado a nós através do ministério de um profeta. Aqui, por esta emissora amiga que nos abre a porta, estamos apresentando este programa e que você também pode continuar assistindo após nos assistir aqui por esta emissora através do teu site www.feperfeita.org.br. Nós vamos continuar neste programa com a presença ilustre de dois pastores, um do estado da Bahia, de Salvador, e outro do Rio Grande do Sul, pastor Estevão e pastor Messias. Pastor Estevão, nós vamos ter a leitura da Bíblia e o comentário com o pastor Estevão. Deus abençoe nossos telespectadores. Então, em Gênesis capítulo 4, nós estamos voltando, na programação anterior nós falamos sobre isso, e eu vou ler aqui sobre o versículo 5. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Bom, a princípio aqui, pastor César, nós vemos que isso trouxe uma ira, a repreensão de Deus trouxe uma ira, E o que nós vemos na vida de Caim é o que nós vemos na religião, sangue derramado, não atentando para a humildade de Deus, para a simplicidade de Deus. A religião abriu caminho através também, do sangue, de morte, de crimes, por não ouvir a palavra de Deus, Pois é, pastor Estevão, a gente percebe claramente que parece que nós estamos vendo uma inversão de valores. Sim. O que deveria ser uma bênção para o mundo se tornou uma desgraça. A religião. Verdade. Se tem uma coisa que tem servido de estorvo, que deveria ser, a palavra religião quer dizer religar, acobertar, na verdade, ela afastou o homem de Deus. Afastou. O primeiro fato, o primeiro culto registrado na Bíblia é o culto praticado por Caim e Abel, que no programa passado nós falamos sobre um tentando fazer um culto intelectual da sua mente, da sua maneira, e o outro fazendo um culto por revelação. Revelação é uma abertura espiritual que Deus promove na alma da pessoa, trazendo-o para a realidade. Isto é uma revelação. Então, o Abel, divinamente inspirado na expressão de Paulo, movido por uma fé, que é algo sobrenatural, que é uma revelação, faz um culto. O Caim fica irado e deveria apenas ter se humilhado, não ficar irado. Então, por que as pessoas comumente, ao serem repreendidas, elas não se humilham? Então, se Caim se humilhasse, ele encontraria o caminho de Deus. Mas ele, então, agiu pela sua ira e veio o mal. E aí nós temos o retrato. A história secular registra o assassinato de 68 milhões de cristãos, isto só os que estão registrados na martirologia de Roma. Mas por que morreram? Porque não aceitaram a maneira que eles estabeleceram. É o culto caimita, é aquilo que nós estamos falando da semente de Caim, que apesar de ser religioso, está numa religião que não segue o parâmetro estabelecido por Deus. Aí você pega
Por exemplo, essa igreja que assassinou 68 milhões de pessoas. Eu estive recentemente em Paris e me lembrei da famosa noite de São Bartolomeu, quando 73 mil pessoas só naquela noite morreram. O rio Sena se tornou um rio de sangue. Né? Uma coisa horrorosa que está aí, a história está registrada desses fatos. Mas por que morreram? Doutrinas. Por exemplo, a doutrina criada pela Igreja Católica no Concílio de Nicéia, discutida por Constantino e por 318 bispos, e dada como dogma da Igreja em 381 no Concílio de Constantinopla. A doutrina das três pessoas da suposta Santíssima Trindade. Olha, você não pode dividir Deus e dar a um judeu, fazer com que ele creia em três pessoas. Você diz, não existe Pai, Filho e Espírito Santo? Existem três ofícios. Eu sou Pai, eu sou Filho, eu tenho um Espírito. Eu não sou três pessoas. Eu posso ser advogado, médico e arquiteto. Eu não sou três pessoas. Eu tenho três ofícios. Deus, no Velho Testamento, ele manifesta 7 nomes redentores. Isso não quer dizer que havia 7 deuses. No Novo Testamento, a cultura romana, pagã, que os imperadores praticavam, foi acoplada ao cristianismo quando Constantino deixou o paganismo e disse se tornar cristão. E aí então a igreja foi usada como veículo difusor do paganismo. E então trouxe aquilo que era os deuses que os romanos adoravam, agora com terminologias cristãs. Vestiram com novas roupagens as velhas doutrinas de Roma, que na época era uma trindade com Júpiter, Marte e Quirino, depois transferida para Júpiter, Juno e Minerva, que era a trindade praticada pelos romanos naquela época. Aí então transferiram o aniversário de Baal, que era no dia 25 de dezembro, para o aniversário do Filho de Deus. Você vê, é só uma mudança. E a tradição e a Igreja Católica levou isso para frente. E a tristeza, pastor Messias e pastor Estevão, é você ver que o protestantismo abraçou esses princípios e levou isso adiante. Agora, Deus vem novamente e nos chama para a sua palavra, como chamou Caim. Se você atentar e fizer o bem, porventura não haverá aceitação para ti. Quer dizer, ei, deixa esta crença pagã de 3 pessoas na divindade de lado. Ei, deixa este batismo. Olha, pastor Messias, você sabe disso, pastor Estevão. Você já viu como esses pastores que estão na televisão e na mídia pedem dinheiro para as pessoas, né? Mas comercializam a fé. Pois eles gostam tanto de dinheiro, e eu vim aqui no programa e um dia ofereci 20 mil reais para quem me mostrasse um apóstolo de Jesus batizando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, não apareceu nenhum desses pastores para me ganhar esse dinheiro. Depois eu dobrei para 40 mil, para 80 mil e não apareceu ninguém. Mas independente de ter dinheiro ou não, será que você que está em casa me assistindo nesta hora não gostaria de conferir na sua Bíblia os relatos batismais praticados pelos apóstolos? Olha o culto revelado praticado pelos apóstolos e olha o culto que está sendo praticado pela sua igreja e pelo catolicismo, que é a mãe do protestantismo. Aí, então, você vai entender que nenhum apóstolo os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando essas palavras, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum. Então, você agora pare de... Escuta, então qual é a forma correta de se batizar? Segundo a Bíblia, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora,
Se você atentar para fazer conforme a Bíblia, haverá aceitação para ti. Senão você vai ficar irado, porque você vai mostrar que a tua linhagem é a mesma linhagem que Caim possuía e que a Igreja Católica demonstrou através dos seus assassinatos que ela procede. Agora, pastor César, sobre a ira, bem, Deus chega para Caim e pergunta a ele: onde está o teu irmão? E ele estava aborrecido, tratou mal a Deus, e era Deus falando. Eu acho isso muito importante, porque quando a palavra fala, não é um homem falando, é Deus falando. E Caim tratou Deus de maneira grosseira. Não sou eu o guardião de meu irmão? Agora, fica uma coisa no ar assim: será se Caim houvesse se arrependido? Deus disse: se houvesse bem em ti, haveria aceitação para ti. Será que Caim não poderia naquele momento ter se arrependido ali? Não foi uma ocasião boa quando ele foi confrontado com o seu erro de se arrepender? Não é isso que aconteceu muitas vezes com o sistema católico romano? Porque a história relata muitos homens católicos sinceros. Sim. Eu convido aos telespectadores a lerem um livro, chama-se Heróis da Fé. É um relato limpo do que aconteceu antes na história da igreja e relatado ali, um livro muito comum, e fala sobre um homem chamado Savonarola. Um homem que tinha, inclusive, visões, pastor Estevão. Um homem de Deus, ele era um monge, de alguma maneira, um clérigo católico. E ele pregava, e seu movimento dentro da Igreja Católica cresceu muito. Isso foi anterior ao tempo de Lutero. E ele foi persuadido pelas autoridades católicas, por papas, por homens, a que ele deixasse de pregar contra o pecado. As pessoas queimavam literaturas blasfemas e coisas e passaram a ter uma vida de santificação. E ele foi constrangido a deixar de pregar por peitas, por dinheiro, não deixou. Depois, por ameaça, e também não deixou de pregar o evangelho, até que pegaram esse Savonarola e o mataram. É porque esse espírito caimita persiste na religiosidade. E ao invés de aceitarem a correção divina, neste caso, através de Savonarola, eles recusam e matam mais uma vez o Abel. Mas, irmão Messias, a história mostra que Martim Lutero nunca quis fazer um cisma, uma divisão no catolicismo. Ele queria promover uma reforma na igreja, porque papas estavam enchendo os coros papais de filhos bastardos, adultério, prostituição de uma maneira alarmante. Depois tinha os papas, na época o Leão X, vendendo indulgências, que era uma coisa gritante. Aliás, era, né? Porque hoje não se vende mais indulgências, mas se pede dinheiro e as pessoas só conseguem de Deus através de dinheiro. Se você der, se você não der, se você não der, olha os programas dos televangelistas aí que você vai ver como é que é a situação. Então, você fica assustado que a religião lá na época é a mesma hoje. O que ocorreu? Lutero se levanta na melhor das boas intenções, tentando trazer as pessoas a uma consciência que não era aquilo, que precisava de ser conforme a Bíblia. Ele foi expulso. Não mataram Lutero. Porque não tiveram chance. Quiseram matar ele. Mas não mataram, excomungaram e saiu. Saiu, criou-se um cisma, criou-se um que é chamado no mundo teológico de cristianismo pós-reforma. Mas o Lutero carregou a bagagem católica, as doutrinas como da Trindade, o Natal, o batismo das crianças. Ele trouxe porque ele não queria fazer uma divisão do catolicismo, ele queria continuar um catolicismo mais limpo. Só que Deus, em seu propósito, queria nos trazer de volta para a palavra, para o culto original. E aí então Lutero foi esta porta, depois vieram outros reformadores e a luz foi aumentando e chegaram então os dias em que Deus mandaria um profeta para trazer-nos de volta para o princípio, para o padrão da igreja primitiva.
Aí voltamos para o livro de Atos, para o capítulo 2, onde você vai ver que aqueles que são sementes de Caim vão ranger os dentes e vão perseguir. Mas aqueles que são representados em Abel, e muitos até morrem, como morreram 68 milhões, a história mostra aí, mas aí você volta para o capítulo 4 de Gênesis, no verso 25, e Deus dá, através de Adão, uma outra semente que se chama Sete. E Sete quer dizer compensação. Então Deus está novamente no final da história da humanidade, agora nos trazendo os verdadeiros filhos, que são sementes de Deus, para um propósito aqui que é adorá-lo. Você vai ver que a semente de Caim vai se inclinar para um outro lado, e os filhos de Deus vão se inclinar para outra direção. Semente de Caim, nós vamos ver no próximo programa, vai produzir o Éden de Satanás, a civilização e as cidades. Mas os filhos de Sete vão partir para a adoração. Eu não sei que tipo de evangelho você está seguindo, você que está me assistindo neste programa. E você vai descobrir de que semente você é. Se você é filho de Deus, se você não é filho de Deus. Se você tem inclinação para adorar a Deus, não na sua concepção, mas por fé, que é uma revelação, o que eu estou falando vai cair, e vai cair na tua mão como uma luva. Vai calhar, vai encaixar. Você diz assim, mas era isto que eu estava esperando. Era o evangelho na sua essência, na sua íntegra. E se não é, você vai ranger os dentes e dizer, é mais um falso aí que apareceu. Mas, no entanto, a Bíblia disse que Deus enviaria nos últimos dias um profeta para nos retornar à fé dos nossos pais, às nossas origens. Porque eu estava ouvindo o senhor falando sobre tudo, e eu pensando sobre o nascimento. Por que Jesus? Por que Jesus nasceu da Virgem? Então, no programa anterior nós passamos sobre isso ligeiramente e dissemos que o pecado original foi sexo, e que quando Adão conheceu a Eva, ela não era mais virgem. Se foi sexo, você percebe no Salmo 51, verso 5, Davi disse, em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Quer dizer, quando o esperma nadou para encontrar o óvulo, ali estava consumado o pecado, porque era sexo. Todos nós somos pecadores. Viemos a este mundo falando mentiras, fazendo coisas que não são dignas de elogios. Porém, Cristo poderia ter nascido como qualquer um de nós, seria um pecador. Poderia ter descido da glória em um corpo teofânico e vindo à terra, chegado aqui como um homem adulto, para poder cumprir a lei da redenção. Porém, na Bíblia, diz que cada espécie deveria se reproduzir conforme sua espécie. Como foi que os filhos dos homens, todos nós entramos aqui? Entramos aqui através da fecundação de um óvulo. Então veja que Deus também tinha que fazer da mesma maneira, mas sem sexo. Agora, a grandeza do fato é que Deus pode criar. Amém. E o diabo não pode criar. O diabo não podendo criar, ele usou a instrumentalidade da serpente, teve um relacionamento, a serpente com Eva, trouxe um Caim, que é o pai da religião falsa, e é o pai da civilização que nós vamos estudar, que é o comportamento da sociedade atual. Este era o diabo, não podendo criar, mas usou daquilo que Deus houvera criado, como se faz o clone hoje. Vê se os cientistas são capazes de criar uma ovelha, ou de criar uma vaca, ou de criar um ser humano. Não, eles têm que pegar o DNA de um animal, quer dizer, de alguma coisa que Deus tinha criado. Este é o elo perdido que a ciência está batendo para
procurar aí, dizendo os seres humanos são oriundos de um animal primata. Não, escuta aqui. A revelação e a Bíblia está mostrando claro aqui que entre o homem e o chimpanzé, o primata, havia um animal cognominado a serpente, que falava, que andava. E que através deste animal, com o cruzamento com o ser humano, veio um outro ser na terra chamado Caim, que a Bíblia diz que é joio, e diz que foi assim que o diabo colocou seus filhos na terra. Então, se Jesus precisava vir conforme a nossa espécie, como é que nós viemos? Nós viemos de um óvulo com um esperma. O diabo, não podendo fazer isso, ele fez um óvulo e um esperma de um animal chamado a serpente, com a Eva. A Eva deu o óvulo e a serpente produziu o esperma, que é aquilo que você falou do Caim. Quando Deus veio falar com ele, ele reage abruptamente contra Deus, mostrando uma reação animalesca, herdada da serpente, e uma insuflação de diabo no seu espírito, desrespeitando a Deus. Sim. Estas são as duas coisas. Depois você tem, Deus então vem, o Criador, irmão. Aí está onde os evangélicos erraram. Terrivelmente. Os católicos erram dizendo que Maria é a mãe de Deus. E os evangélicos erram dizendo que o óvulo em que Cristo foi fecundado era de Maria, dando a Maria participação no plano da redenção, quando o plano da redenção é legitimamente Deus. Então o que Deus fez? Deus usou o ventre de Maria como um ventre de aluguel. O óvulo não era de Maria. O Criador criou o óvulo e criou um gens, como o gens também não era de José. O óvulo também não era de Maria. Então, Jesus não tinha nariz de Maria, boca de Maria, voz de Maria, cabelo de Maria, andado de Maria, nenhum traço genético de Maria e nem de José. Era um ser estranho. Por quê? Porque o óvulo era do Criador e o gens era do Criador. Mas ele fez conforme nós fizemos, conforme a nossa espécie. Ele não veio aqui num corpo teofânico, ele veio aqui como criança. O gens entrou no óvulo porque o Criador colocou o óvulo fecundado lá, no útero de Maria. Aquilo se dividiu, formou-se um corpo e nasceu. Aquele corpo foi chamado filho, porque todo aquele que nasce é chamado filho. Mas aquele corpo era o tabernáculo de Deus com os homens. Era a expressa imagem do Deus invisível. Interessante. Era Emanuel. Pastor César, que a Bíblia diz que nenhuma aparência, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Então esse corpo que não parecia nem com Maria, nem com José, era um corpo meio peculiar, meio feio. Ele não era bonito, era trabalhado. Disse a Bíblia, ele tinha calos, ele não tinha aparência. Isso me fez lembrar que a serpente no Éden era muito formosa, astuta, mais do que todos os animais dali. E há uma raça na Bíblia de pessoas bonitas, fortes. Bem, o que o senhor acha disso? Olha, a princípio eu quero voltar na pergunta do pastor Estevão, porque a questão, eu vim falando sobre a virgindade, porque Jesus teve que nascer de uma virgem. Meu tempo já acabou também ali. E é o seguinte, a verdade é, então, a Eva foi desvirginada, não era virgem, o pecado veio através do sexo, Jesus tinha que vir ser semelhante a nós, mas sem pecado, então ele vem de um óvulo e de um esperma que não era de José e de Maria, ele vem do Criador, ele é o Criador, formou no ventre. Se ele nascesse através do sexo, ele era um pecador, não podia salvar a nós. Se ele tivesse vindo num corpo teofânico, ele não veria segundo a nossa espécie. Então ele veio num nascimento virginal para mostrar o grande amor de Deus para conosco e mostrar que o plano de Deus nunca jamais seria invalidado, porque o programa de Deus não era trazer a nós aqui na terra através do sexo, mas pela palavra.
Então, o que ele fez? Nos gerou novamente pela palavra. É isto que o Evangelho faz com você, que está me assistindo, que João disse no capítulo 1 que aqueles que são de Deus não vêm pela vontade da carne nem da vontade do varão, mas por Deus. E se transforma em filho de Deus, e isto é o que esta palavra que está sendo pregada a você está propondo fazer. Gerar você novamente pela palavra incorruptível de Deus e você ser imagem e semelhança de Deus. É uma pena que o nosso tempo já foi, mas a gente volta no próximo programa, não volta? Voltamos para continuar este assunto tão bonito que a gente não tem nem como fechá-lo aqui no programa, o tempo já acabou. Nós vamos chamar você que está em casa agora para a nossa palavra final de oração no programa. Deus, apresento diante do Senhor a vida, o lar, a família de cada um que me assistiu. E quero pedir ao Senhor que estas palavras que estão sendo faladas possam penetrar no coração das pessoas e trazer a elas a sede de conhecer o que é verdadeiro. Sim, Jesus. Abra os olhos do entendimento, enquanto nós pedimos que as coisas necessárias para a sobrevivência, como saúde, alimento, seja fornecido a cada um de nós. Sim, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos amém. Amigo telespectador, nós chegamos no final deste programa, desejando a todos, não é, que continue pedindo, inclusive, que você divulgue este programa para os seus parentes, seus amigos, para os irmãos da sua igreja, para seu pastor. E nós, do lado de cá, disponibilizamos CDs e DVDs e literaturas a todos gratuitamente. O programa Fé Perfeita oferece estudos bíblicos com estes temas que estão sendo tratados aqui, gratuitamente a você. É só escrever Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos telefonar 83-3222-4171 ou 83-3222-7360. Quero também dizer a você que estamos 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita, levando o Evangelho às pessoas. Assista www.feperfeita.org.br. E nossos cultos são transmitidos ao vivo às terças e quintas, às 19h30 e aos domingos, às 9 horas pela manhã. www.feperfeita.org.br. Espero você, se Deus nos permitir, aqui por esta emissora, neste mesmo horário, levando a você o Evangelho na sua essência. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua audiência.